Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre a ética aristotélica, pensar alguns conceitos importantes da ética de Aristóteles, como o conceito da justa medida, da mediania aristotélica, entender essas ideias. Os objetivos da aula de hoje são caracterizar a ética aristotélica, definir virtude a partir da ética aristotélica, entender o que Aristóteles compreende como virtude e compreender a teoria da mediania de Aristóteles. Começando aqui com uma reflexão. Então, você se considera uma pessoa moderada, equilibrada, prudente? Por quê? Então, você é uma pessoa equilibrada, você consegue agir aí de uma forma sem tanta explosão, sem tanto radicalismo. Em quais momentos da vida você acredita já ter agido de forma extremada, radical, explosiva, seja pelo excesso ou pela falta? Então, pensem um pouquinho aí sobre vocês, as suas características. Para Aristóteles, a moderação, o que ele chama de justo meio ou mediania, é o caminho mais seguro para se alcançar a felicidade. Lembrando que a felicidade, para o Aristóteles, é a finalidade da vida humana. Então, nós, como seres humanos, buscamos atingir a felicidade. E para atingir a felicidade, nós temos aí um caminho mais seguro, que é o caminho da mediania, do equilíbrio, da justa medida. E por que ele fala isso? Vamos pensar aqui uma virtude, a generosidade. Uma pessoa muito generosa ali, que não é mão fechada, né, mas que ajuda as pessoas e tal, então que dispõe ali das suas riquezas. Se ela pecar pelo excesso, ela vai desperdiçar essas riquezas, certo? Então, se ela for por excesso, gastança de dinheiro aí, ela vai ter problemas. Mas se ela for muito mão fechada, ela também tem um problema que é a avareza, tá? Esse vício terrível que é a avareza. Então, a pessoa que consegue agir de acordo com a virtude é aquela que tem uma generosidade ali na medida certa, tá? Então, para o Aristóteles, a mediania, o caminho do meio, né, do meio termo, da justa medida, é o caminho mais seguro para a felicidade. O excesso e a deficiência são uma marca do vício e a observância da mediania uma marca da virtude. Então, uma frase de Aristóteles que simboliza justamente essa ideia. Como seguir por um caminho de mediania é algo que vai nos assegurar justamente o exercício da virtude e a fuga dos vícios. Vamos relembrar um pouco do Aristóteles, aspectos essenciais da vida deste filósofo. Aristóteles viveu entre 384 a.C. e 322 a.C. Nasceu em Estagira e por isso é considerado e conhecido como o Estagirita. Muitos textos que nós lemos de filosofia se referem ao Estagirita, você já sabe que estamos falando do Aristóteles. Ele foi discípulo de Platão e foi fundamental para a compreensão da política, da ética, da lógica, da retórica. Então é um filósofo muito influente em diferentes áreas, em diferentes campos do conhecimento. Era considerado por Platão o cérebro da sua academia, a Academia de Atenas, de Platão. Tinha os seus discípulos ali, Platão considerava esses discípulos como o corpo da sua academia e o Aristóteles como o cérebro. Vejam aí o espaço importante, essencial que Aristóteles ocupava aí na academia. Inspirou os peripatéticos. Os peripatéticos eram os seguidores de Aristóteles e eles receberam esse nome justamente pelo hábito de caminhar enquanto discutiam filosofia. E fundou o Liceu, essa escola chamada Liceu justamente em homenagem ao deus grego Apolo Lício, deus da razão, deus da sabedoria, deus da luz.
certo? Só para a gente retomar então alguns aspectos da vida do Aristóteles. A ética aristotélica é considerada uma ética teleológica. Por que teleológica? Porque ela tem como ponto de chegada, ou seja, ela quer alcançar, quer compreender a finalidade. Essa palavra teleologia vem do grego telos, que significa justamente a finalidade da vida humana. E o Aristóteles vai falar muito sobre isso no seu livro Ética Nicômaco, que vocês estão vendo aqui. Tá? Nesse livro ele vai atrelar prazer, né, diferenciar o que é o prazer da felicidade. Então, o prazer é algo efêmero, algo passageiro, algo que nos traz ilusões de felicidade, mas que nos afastam da verdadeira felicidade. Enquanto a felicidade é uma realização mais completa, que ele chama de eudaimonia, tá? A felicidade não é só possuir bens, não é só fazer aquilo que quer, aquilo que gosta. Não, a felicidade para o Aristóteles é algo muito mais amplo, tá? Por isso a felicidade está sempre relacionada à ideia de racionalidade. Vamos pensar aqui, então, nosso primeiro quiz, para ver se vocês estão acompanhando o que eu estou falando até agora. A ética teleológica, defendida por autores como Aristóteles, é uma ética consequencialista. Isso significa que a boa ação se deve medir por suas consequências, ou seja, a finalidade da ação é o que determina todo o agir. Na ética aristotélica, que finalidade é esta? O que determina, na ética aristotélica, a finalidade dos seres da vida humana? A fortuna, B, a eudaimonia ou C, a salvação. Pensem aí sobre isso, daqui a pouquinho a gente volta com a correção. Conseguiram pensar sobre isso aí? Então, o que é esse telos, essa finalidade da vida humana de acordo com Aristóteles, né? As nossas ações se dão de acordo a partir dessa perspectiva, dessa previsão, desse objetivo, dessa finalidade. E a finalidade para ele é o quê? A fortuna, a eudaimonia ou a salvação? Quem prestou atenção conseguiu responder. A alternativa B, a eudaimonia, ou seja, a felicidade. Por quê? Porque a fortuna pode ser só um prazer momentâneo. A questão da salvação está muito mais relacionada a um aspecto religioso até, que não era considerado pelo Aristóteles, tá? Então, Aristóteles, quando ele fala nessa finalidade, ele está falando justamente sobre a questão da eudaimonia, da felicidade. Para o Aristóteles, então, a essência do ser humano é a racionalidade, né? Nós temos uma substância, o ser humano, e esse ser humano tem um atributo essencial que é a sua razão. Nós somos os únicos animais pensantes, racionais. E a finalidade do ser humano é justamente a felicidade. Isso significa que, para ser feliz, o ser humano deve agir com racionalidade. Então, devemos atrelar essa nossa essência à própria finalidade do ser humano, que é ser feliz, tá? Então, ser feliz é agir utilizando essa nossa capacidade única, que é a capacidade racional. Por isso que ela não ela é afastada dos prazeres momentâneos, tá? Porque muitas vezes os prazeres, eles fogem até daquilo que é mais racional de ser realizado.
Como a vida humana não se resume ao intelecto e encontra sua expressão na ação, o conceito de virtude é central na ética aristotélica. E o que será, então, que significa a virtude para o Aristóteles? Virtude é a permanente disposição de caráter para querer o bem, excelência do comportamento, da ação que se desempenha. Por exemplo, a função de um tocador de lira, seja dessa, como se fosse uma harpa aqui, tá? É tocar lira. E a de um bom tocador de lira é fazê-lo bem. Então, a sua virtude é desempenhar bem aquilo que ele faz, agir da melhor forma, agir de uma forma boa, tá? Essa é a virtude máxima do ser humano. O agir virtuoso pressupõe o hábito, fundado no desejo e na capacidade de perseverar no bem. Então, isso é uma construção. Agir bem depende da criação de um hábito. O bom tocador de lira, ele precisa treinar o seu instrumento, ele precisa treinar essa habilidade. E da mesma forma, os seres humanos. Então, para atingir a finalidade, que é uma vida mais feliz, nós precisamos construir todos os dias ações virtuosas, ações que nos aproximem disso que se compreende como o bem, tá? Identifique aqui mais uma atividade, tá? Identifique quais das palavras abaixo podem ser identificadas como virtudes. Então, vamos ver aqui se vocês entendem o que é virtude e o que é vício dentro desse quadro. Gula, ira, egoísmo, coragem, generosidade, avareza, covardia, compaixão, justiça, caridade, altruísmo, afabilidade. Vocês vão anotar aí no caderno quais dessas palavras aqui representam virtudes e quais delas, pelo contrário, representam o que a gente compreende como vícios. Vamos lá, vou deixar um tempinho para vocês fazerem a atividade aí, daqui a pouquinho a gente volta com a correção. Deu para pensar, então, que podemos compreender dessas palavras aqui como virtude e o seu contrário, quais dessas palavras representam vícios? Vamos ver, acho que ficou tranquilo aí, só pensando no nosso dia a dia, no que nós mesmos consideramos como virtudes, como vícios, já dá para entender, né? Aqui, pintadinho ali de vermelho, temos as palavras que representam virtudes. Coragem, generosidade, compaixão, justiça, caridade, altruísmo,
afabilidade. Então, todas essas palavras aí representam situações ou atos, conceitos relacionados à capacidade da virtude, o desenvolvimento das virtudes humanas. Enquanto gula, ira, egoísmo, avareza, covardia, pelo contrário, representam vícios, tá? É a fuga das virtudes, né? O afastamento das virtudes. Enquanto a virtude é aquilo que nos aproxima mais da nossa finalidade, que é uma vida boa, uma vida feliz. A virtude é, pois, uma disposição de caráter, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática. Isso aí é uma citação do livro Ética a Nicômaco de Aristóteles. Então, nesse livro ele vai falar justamente sobre como a virtude está relacionada a esse princípio racional. Lembrem lá da essência da substância homem, a substância ser humano, a racionalidade. Agir bem, agir de forma virtuosa é justamente agir por razão. Então, ter um ato de generosidade, uma conduta justa, isso tudo é a capacidade da união entre a ação e a razão, tá? Para Aristóteles, alcançamos a excelência moral, a virtude, quando incorporamos sua prática em nosso cotidiano, sempre buscando aprender e adequar o nosso comportamento conforme as situações que o mundo nos apresenta. Assim, a felicidade, a chamada eudaimonia, alcançada, não se reduziria a momentos felizes, mas se tornaria uma felicidade para a vida toda. Então, quando nós conseguimos entender essa prática das virtudes como um hábito cotidiano, nós conseguimos nos aproximar de uma realização total, da felicidade de fato. Pelo contrário, quando nós nos deixamos levar pelos vícios, nós podemos ter até momentos de felicidade momentânea. Quando eu tenho ali como muita coisa, né, aquela gula momentânea, eu posso ficar feliz no momento em que eu estou comendo tudo aquilo, aquelas guloseimas todas que eu estou com vontade. Mas logo depois, a felicidade vai embora, ela não é duradoura. Agora, agir de forma virtuosa é ter uma prática mais moderada, né? Então, agir de forma virtuosa seria isso. E essa ideia da mediania é justamente o que caracteriza a teoria da mediania aristotélica. Na obra Ética a Nicômaco, Aristóteles busca estabelecer uma fórmula para ser o guia do agir humano. Assim, o filósofo apresenta o conceito da justa medida, o meio termo, a mediania. Para ele, no controle racional sobre o nosso agir, é necessário fugir dos excessos ou das carências do comportamento. É necessário fugir, portanto, dos vícios, tá? A mediania é justamente isso, é um caminho do meio, um caminho de mais equilíbrio. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, tem a virtude, que é a coragem. Se eu tenho aí coragem por excesso, eu posso ser audacioso. Isso pode me levar a perigos. Se falta-me coragem, eu tenho uma deficiência que é a covardia. Da mesma forma, a virtude generosidade, se eu sou generosa demais, eu acabo caindo no vício do desperdício. E se eu peco por generosidade, não sou nada generosa, pelo contrário, aí eu tenho o vício da avareza. Se eu tenho temperança, ou seja, se eu tenho a capacidade de equilibrar os meus desejos, controlar os meus desejos, isso é considerado uma virtude. Agora, se eu controlo ou não controlo nada, eu caio na voluptuosidade. E se eu controlo demais, na insensibilidade. A afabilidade, o fato de eu ter carinho pelos outros, né? Ser uma pessoa assim mais carinhosa, ter mais empatia, isso é considerado uma virtude. Se eu tenho um excesso de afabilidade, eu posso me tornar uma pessoa subserviente. Se eu não tenho nada de afabilidade, eu posso ser grosseira. Então vejam como tanto o excesso como a deficiência representam problemas aí ao desenvolvimento pleno dessas virtudes, tá? Então quando a gente tem excesso ou deficiência, a gente cai em vícios.
O caminho correto é o caminho do meio, o caminho da mediania. É esse caminho que vai me dar justamente a segurança da felicidade. A mediania ou justa medida não é uma fórmula universal para se atingir a felicidade. Para cada situação em que nos encontramos, deve-se existir uma medida certa para as nossas ações. Reflita sobre isso e cite exemplos de avaliação de comportamentos em que, dependendo das circunstâncias, o justo meio deveria inclinar-se para o excesso ou para a falta. Então, embora o Aristóteles pense o caminho da justa medida como o caminho mais seguro para se alcançar a felicidade, nem sempre ele é um caminho 100%. Então, essa fórmula nem sempre funciona. E em que momentos essa fórmula aqui da mediania não vai funcionar? Reflita um pouco sobre isso, daqui a pouquinho a gente volta para desvendar este mistério. E aí, pessoal, conseguiram responder? Essa é um pouquinho mais difícil, aí depende de uma capacidade da gente pensar um pouquinho mais, atrelar o que a gente já sabe com os conceitos de Aristóteles, mas eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de resposta. A depender da circunstância, é possível pensar que a mediania não é o melhor caminho para se alcançar a finalidade da vida feliz. Por exemplo, para uma pessoa que passa fome, a gula não seria um excesso, mas sim uma justa medida. Da mesma forma que, para uma pessoa que sofre uma situação de injustiça extrema, seria virtuoso agir com determinada porção de ira. Então, às vezes, essa fórmula da mediania, ela não cabe para todos os contextos, mas dentro da filosofia do Aristóteles é o caminho mais seguro para se atingir a teleologia, o telos, a finalidade da vida humana, a felicidade. Então, vamos aqui para a nossa revisão de hoje. A ética aristotélica é uma ética teleológica, o que significa que é uma ética pautada nas consequências de nossas ações, na sua finalidade. De acordo com Aristóteles, a finalidade das ações humanas é a eudaimonia, atingir a felicidade. É isso que todos buscamos, é isso que todos queremos. Alcançar uma vida feliz é possível através da prática constante das virtudes, cujo caminho mais seguro é o caminho da mediania, um caminho do meio, um caminho mais equilibrado, longe dos excessos, longe das deficiências, portanto, longe dos vícios. É isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês em mais uma aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!